Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui dos estúdios da ADMP TV em Uberlândia e você já sabe, é sempre um prazer ter você conosco para juntos estudarmos as lições da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Mas se você ainda não é inscrito em nosso canal, tá esperando o quê? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa também seu like, seu comentário, daquilo que você entendeu, daquilo que você gostou, de qual o seu pensamento a respeito do assunto que iremos tratar hoje nessa lição. Então pegue a sua revista, sua Bíblia, seu bloco de notação, que é muito importante, e sua caneta, claro. E vamos lá para mais uma das aulas da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Vamos? Hoje nós falaremos sobre a lição de número 7, que está imperdível. Mas olha, se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aqui, seu joinha, seu comentário, que é muito importante para nós. Sempre é um prazer ler os comentários, conversar com vocês, interagir aqui através da plataforma do YouTube. Bom, a lição de número 7 leva como título: Quem segue a Cristo anda em fidelidade. Olha que assunto maravilhoso que nós estudaremos hoje, a partir de agora. O texto principal se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. O resumo da lição nos diz assim, olha, o soldado, o agricultor e o atleta são excelentes imagens para refletir sobre a fidelidade de cada crente no reino de Deus. Nós já entendemos o que é o reino de Deus, olhamos na última lição e falamos bastante, compreendemos de maneira profunda sobre o reino de Deus. E hoje falaremos sobre a fidelidade do soldado, do agricultor e do atleta. O texto bíblico se encontra na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 6. Vamos ler junto? Pega a sua Bíblia aí, sua revista, e vamos acompanhando, anotando, conversando a respeito dessas lições que são preciosíssimas para a nossa vida espiritual. Versículo 3 diz assim, olha: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que se milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Bom, antes de nós adentrarmos as lições do soldado, do atleta, do agricultor, que é onde essa lição vai girar em torno, a tônica principal é a fidelidade do atleta, a fidelidade do agricultor, a fidelidade do soldado. Antes de nós entrarmos nessas minúcias, nós temos que entender o contexto aonde a carta de 2 Timóteo foi escrita. Nós temos que entender qual que foi o contexto do escrito, o contexto da carta, o objetivo da mesma, e para isso precisamos compreender que esta carta foi escrita aproximadamente entre os anos 66 e 67 depois de Cristo. Paulo estava preso com forte expectativa de morte. Paulo estava sendo ameaçado de morte. Como nós sabemos da história, também compreendemos que logo após a escrita desta carta, pouco tempo depois, Paulo já sofreu o seu martírio. Então Paulo estava preso, diferente da sua prisão anterior, que é a prisão domiciliar. As condições dessa prisão eram condições duríssimas. Inclusive, no capítulo 2, versículo 9, nós vemos que Paulo estava sendo tratado como malfeitor, como alguém que cometeu um crime, o que significa que, dentre tantos males, Paulo também estava sujeito a algemas, como vemos no capítulo 1, no versículo 16. Além de tudo isso, as condições duras, Paulo sendo tratado como malfeitor, como criminoso, algemado, Paulo havia sido abandonado por muitos dos seus seguidores. Paulo vai relatar, escrevendo a Timóteo, falando que Lucas estava com ele, mas muitos haviam abandonado o apóstolo Paulo naquela situação, aonde Paulo estava aprisionado.
Paulo está vivendo um momento dificultoso demais da sua vida. Por isso que essa carta, quando escrita, ela é escrita com um nível altíssimo de sentimento, por dois motivos. Primeiro, que Paulo está escrevendo numa situação muito lamentável, de prisão, de sofrimento, uma situação onde eles estavam vivendo às margens de condições difíceis naquela prisão, que não era mais uma prisão domiciliar, mas uma prisão de punho de ferro. Por causa disso, Paulo escreve com muito sentimento, porque ele já estava sentindo que aquelas seriam as últimas palavras dele, e seria justamente ao seu filho na fé. Perceba como Paulo vai tratar Timóteo no capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho. Paulo tinha o jovem Timóteo, o jovem pregador, que tinha ali os seus 17, 20 anos de idade, como filho na fé, como um discípulo, como aquele que traria o seu legado diante dos dias que Timóteo viveria. Por isso, Paulo, além de estar com sentimento de prisão, Paulo estava escrevendo uma carta muito importante para instruir, para aconselhar e para admoestar o jovem filho na fé, Timóteo. Só que o contexto onde Paulo está escrevendo é um contexto também de massacre, de perseguição, porque alguns anos antes, mais ou menos 64, 65 depois de Cristo, Nero ordenou o incêndio de sua própria cidade, a capital de Roma, que se queimou furiosamente durante 6 dias e 6 noites. A cidade inteira foi queimada, os grandes comércios, as fazendas todas foram queimadas. Foi uma destruição tamanha por toda a cidade. Mas Nero, para se livrar do relatório, colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Como bodes expiatórios, os cristãos foram colocados como culpados, afligidos por causa disso e perseguidos por todos. Por causa dessa perseguição, Nero, juntamente com todo o império, colocava os cristãos como em postes e queimava os cristãos. E os cristãos iluminavam a cidade. A perseguição foi tamanha e o apóstolo Paulo está vivendo esta fase. Timóteo está vivendo esta fase. Por isso, Paulo escreve cartas para animar as igrejas. Paulo, melhor, escreve essas cartas para trazer ânimo, para trazer confiança, para trazer esperança a essas igrejas. Mas quando nós olhamos lá na segunda carta a Timóteo, se você tiver com a sua Bíblia, abra aí comigo ela. No versículo 1, eu vou ler desde o início e nós vamos tecendo alguns comentários. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, Timóteo, é necessário fortificar nesses últimos tempos. É necessário você fortalecer-se nesses últimos tempos e fortalecer-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Paulo está se colocando diante de Timóteo como um professor. Paulo está dizendo, Timóteo, aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você aprendeu comigo. Paulo está dizendo, trazendo a imagem de um professor diante do seu aluno. Aí ele continua no versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Como bom soldado de Jesus Cristo. Não é como qualquer soldado. É como um bom soldado de Jesus Cristo. Quando Paulo ele usa, essa linguagem do soldado, nós precisamos entender que essa imagem era algo facilmente entendido naquele contexto histórico, em que a participação militar era algo absolutamente natural. Quando Paulo está falando sobre o soldado, todos que estão ouvindo, inclusive Timóteo, que está lendo a carta do apóstolo Paulo, logo entendia esse sentido, esse contexto, essa conotação que o apóstolo Paulo, essa linguagem, essa imagem que o apóstolo Paulo está usando do soldado. Porque nas sociedades daquela época, a vida social era um único universo existencial possível aos indivíduos ir para a guerra, para lutar por sua terra, por seus companheiros, por sua família, por seus compatriotas. Era uma coisa mais honrosa que alguém poderia fazer, era ir para a guerra, é honrar o seu país, é honrar a bandeira, é defender os seus compatriotas. Por isso, eu preciso te dizer, servir a Deus não é um convite a um passeio.
Servir a Deus é uma convocação para a guerra. O apóstolo Paulo usou por diversas vezes a expressão e a imagem do soldado. Não somente aqui na epístola de 2 Timóteo, mas, por exemplo, usou essa mesma imagem na segunda epístola aos Coríntios, usou essa mesma imagem escrevendo a carta aos Efésios, essa imagem do soldado. Eu repito para você mais uma vez, servir a Deus não é um convite a um passeio, mas uma convocação. É ser um soldado prontamente de Cristo. Eu repito, não qualquer soldado. Um bom soldado. Tiago, mas vem cá. Quais são as características de um soldado? Eu listei algumas características. Claro, você tem a lição. Nós vamos junto com a lição fazendo alguns paralelos e trazendo alguns subsídios para que você possa incorporar ou possa corporar o seu conhecimento. Bom, primeiro característica. O soldado, ele tem um horário de serviço. Tiago, qual que é o horário de serviço de um soldado? Um soldado em serviço ativo não tem um trabalho das 9 às 5 da tarde. Não tem um horário das 8 às 6 horas da tarde. Não. Ele é um soldado 24 horas por dia, todos os dias do ano. Seu corpo, sua saúde, suas habilidades, seu tempo, tudo que ele está pertence às forças armadas que ele serve. Ele não é soldado apenas de manhã, ele não é soldado apenas à tarde, ele não é soldado apenas à noite. Não, quando Paulo está usando essa expressão soldado, ele está pegando a característica que um soldado é soldado em todos os tempos, em todos os horários, em todos os períodos do dia. Seu corpo, sua saúde, suas habilidades, seu tempo, tudo que ele tem pertence à força armada que ele está servindo. Mesmo quando um soldado está de licença, ele está sujeito a recordar a qualquer momento, ele está preparado. Ele está sujeito a voltar para as suas forças armadas sem aviso prévio e por qualquer motivo. E sempre que ordenou em dever perigoso, ele é esperado para colocar a sua própria vida em risco, sem dúvida ou hesitação. Então me permita, o soldado em todo o tempo, ele está preparado para qualquer acontecimento. Qualquer acontecimento que porventura uma ocasião venha forjar um período, uma situação, ele está preparado para aquela situação. Assim nós devemos ser, soldados preparados de Cristo para qualquer situação, seja para uma situação onde estão chamando a gente para orar por alguém, para pregar por alguém, seja uma situação de enfermidade que devemos impor as mãos e ministrar a cura dessas enfermidades, seja para expulsar demônios, nós devemos estar preparados como bons soldados de Cristo. Mais do que isso, o soldado, o bom soldado de Jesus Cristo, ele está preparado para qualquer evento. Não, eu vou repetir isso para que você entenda. O bom soldado de Jesus Cristo, ele está preparado para qualquer evento. Seja eventos relacionados a esta vida, ou seja, um evento relacionado aos céus, à volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja. Os bons soldados de Jesus Cristo, eles estão preparados para qualquer evento que aconteça. A segunda característica do bom soldado de Jesus Cristo é que ele é separado da sociedade. Quando o indivíduo se torna um soldado, ele é separado da sociedade com a qual esteve familiarizado por toda a sua vida. E ele é apresentado a uma comunidade nova. Eita, que coisa linda! Quando aquele é escolhido, ele se torna um soldado, ele é tirado de uma sociedade onde ele está familiarizado e é colocado e apresentado a uma nova comunidade. Porventura, todo aquele que Jesus alista ao seu pelotão, ao seu exército, não acontece dessa maneira? Quantas pessoas viviam em uma sociedade diferente, com princípios diferentes, com vidas diferentes, mas a partir do momento que fomos alistados nessa batalha, ele nos tirou de uma sociedade e nos apresentou uma nova comunidade, nos levou à comunidade da igreja, a viver entre irmãos, a uma comunidade nova que nasceu de novo. Oh, glória a Deus! Isso acontece para que ele não se embarace com os negócios dessa vida. A palavra embaraçar aqui no grego
Empleco é envolver, é prender-se a algo nos assuntos da vida cotidiana. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o soldado ele é tirado, ele é separado da sociedade e colocado em uma nova comunidade para que a antiga sociedade que ele vivia, que ele era familiarizado, não faça ele se embaraçar com as coisas dessa vida, com os negócios dessa vida. Por isso um cristão verdadeiro não pode ter a mente dividida, não pode ter o coração instável. Tiago, escrevendo a sua epístola, no capítulo 1, versículo 8, ele disse: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A terceira característica de um soldado é que ele é separado, ou ele é visto como característica as suas vestimentas. Ele é despido de roupas próprias e vestidos com equipamento fornecido pelo governo. Meu Deus, isso é extraordinário para nós entendermos. O soldado que milita a boa batalha, ele não milita com as suas roupas próprias. Ele tem um equipamento, ele tem as suas armaduras fornecidas pelo próprio governo. É isso que Paulo vai escrever lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu gostaria de ler com você. Paulo fala sobre a vestimenta do bom soldado. Paulo fala sobre as roupas do soldado que está militando essa boa milícia. Paulo vai dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí é o que Paulo vai dizer no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Paulo está dizendo, vocês precisam colocar armaduras, vestimentas como bom soldado. Aí ele vai dizendo, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo ainda vai enfatizar na sua segunda epístola a Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que essas vestimentas, que essas armaduras não são armaduras terrenas, mas armaduras fornecidas pelo próprio Deus para nós. São armaduras celestiais. Vamos ler isso? Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Diz assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A quarta característica de um soldado é que ele trabalha em equipe. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 6 de Efésios, ele vai trazer nos últimos versículos 18, 19, dizendo: orando em todo tempo com toda súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Paulo sabia que ele não estava militando sozinho, que ele não estava solitário, que tinha pessoas para entrar na guerra da oração, na peleja da oração, na milícia da oração. E Paulo vai dizendo, então suplique por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então nós já falamos que o soldado possui a característica do horário de serviço, 24 horas por dia, ele é separado da sociedade, ele é separado por causa das suas vestimentas, ele recebe uma vestimenta, um equipamento fornecido pelo seu governo, as armaduras do cristão, a armadura do soldado. Quarta característica, o soldado sabe trabalhar em equipe. A quinta característica, o soldado ele é fiel nos tempos de aflição. O apóstolo Paulo está dizendo, sofra comigo as aflições do Evangelho. Ser fiel em tempos de bonança é algo muito fácil, até mesmo algo esperado. Contudo, o desafio que Paulo está lançando é para manter a integridade, a fidelidade em tempos de adversidade. Olha para José, ser fiel no palácio do Egito não é fácil.
Ser fiel na onde ele foi lançado não é fácil. É fácil ser fiel em casa, com o seu pai, com a sua mãe. O difícil é ser fiel quando é lançado na cisterna. O difícil não é ser fiel na casa dos pais. O difícil é ser lançado na casa de Potifar, sendo tentado pela esposa de Potifar. O difícil, quando nós olhamos para Daniel, não é ser fiel no palácio babilônico. O difícil é ser fiel na cova dos leões. Para os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, o difícil não é ser fiel na terra de Jerusalém. O difícil é ser fiel na fornalha ardente. Por isso, temos que sofrer as aflições como bom soldado de Cristo. Sofrer as aflições, os desafios, manter a integridade, manter a fidelidade nos tempos de adversidades, manter a fidelidade no verão, no inverno, manter a fidelidade nos tempos de provações dessa vida. A sexta característica como bom soldado de Cristo é agradar aquele que o alistou como soldado. Da mesma maneira, mas de muito maior importância, desejo cristão deve ser profundo em agradar ao Senhor Jesus Cristo, seu comandante, aquele que o alistou. Por isso, Paulo, ele vem trazendo para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe. Timóteo, seja corajoso. Não deixa que você seja dominado pelo medo, pela covardia. Nós precisamos agradar ao nosso comandante. Assim como, abra a sua Bíblia aí, segundo Samuel, capítulo 23, tem uma expressão linda que eu preciso compartilhar com você, versículo 16. Olha que interessante. Quando fala sobre os finalmente do rei Davi, lembra? Diz assim: então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça? Beberia eu o sangue dos homens que for a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. O intuito e objetivo daqueles valentes de Davi era só um: agradar ao seu Senhor. Era só um: agradar ao seu rei. Assim como aqueles 3 valentes tinham por objetivo das suas vidas agradar ao rei Davi, que foi aquele que o alistou como valente dele, nós precisamos ter o intuito e o objetivo único da nossa vida, que era agradar a Deus. Agrade a Deus, mesmo que isso desagrade aos homens. Seja amigo de Deus, mesmo que isso lhe torne inimigo dos homens. E assim, Paulo vai usar outra expressão, a expressão do atleta. Ainda na segunda epístola de Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4 em diante, vai dizendo: ninguém que milita se embaraça com o negócio da vida, se falando ainda ao soldado, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, mas me permita primeiro focar no atleta e depois ir para o agricultor. Tiago, qual que é a primeira característica do atleta? Antes, precisamos entender que esta frase do atleta, esta palavra do atleta, esta imagem que Paulo está usando é uma imagem corriqueira. É uma ideia que expressa uma luta, uma determinação para vencer. Quando a palavra atleta que aparece no grego, significa aquele que contesta, aquele que luta, aquele que compete. O contexto histórico onde Paulo está vivendo era um contexto que trazia muito isso. Nos jogos gregos da época de Paulo, de Timóteo, eram jogos que penduraram-se durante séculos sob o domínio romano e ainda estavam sendo mantidos no tempo de Paulo. Cada participante tinha que atender 3 qualificações. A primeira qualificação que tinham que atender é a qualificação de nascimento. A segunda, de treinamento. A terceira, de competição. A primeira, de nascimento, ele tinha que ser um verdadeiro nascido grego. A segunda, ele tinha que preparar pelo menos 10 meses para os jogos e jurar antes a uma estátua de Zeus. Em terceiro,
Ele deve ou tinha que competir dentro das regras específicas para um determinado evento. Falhar em qualquer um desses requisitos significava desqualificação automática dos jogos. As regras são compatíveis e aplicam a nós cristãos. Primeiro, temos de ser verdadeiramente nascidos de novo. Segundo, devemos ser fiéis em estudo e obediência à palavra de Deus, na abnegação e na oração. Terceiro, devemos viver de acordo com os padrões divinos de Cristo e seu discipulado. Primeira característica de um atleta é que o atleta ele possui autodisciplina. Autodisciplina para treinar, para se esforçar, para se esmerar. E assim devemos ser nós. Como atletas de Cristo, devemos ter disciplina para orar. Devemos ter disciplina para ler a Bíblia. Devemos ter disciplina para renunciar o mundo e os seus prazeres, os seus banquetes. A segunda característica é que todo atleta, ele é esforçado. Ele tem a qualidade do esforço. A palavra de Josué, capítulo 1, versículo 9 é: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. E esse esforço é um esforço sem trapacear. Os atletas de Cristo não vivem no engano, não vivem no trapacear. Sem trapacear é a competição que nós estamos competindo. Todo prêmio obtido de modo indigno carrega a marca do inferno. A terceira característica do atleta é que ele tem foco. Foi isso que Paulo estava dizendo em Filipenses capítulo 3, versículo de número 3. Eu vou abrir aqui, nós iremos acompanhar. Olha o que diz o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. O atleta, ele tem o seu foco, ele tem o seu alvo. E o texto continua dizendo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a quarta característica melhor é que ele está pronto para vencer. Os atletas gregos, quando venciam, ganhavam uma coroa de louro. Só que esta coroa era uma coroa perecível, era uma coroa corruptível, mas o cristão concorre à coroa imperecível, incorruptível. O apóstolo Paulo disse na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que característica maravilhosa é a característica do vencedor. Então nós falamos sobre 4 características do atleta. A característica da autodisciplina, a característica do esforço, do foco e de vencer. E agora nós vamos falar sobre a fidelidade, que é o terceiro tópico do agricultor. O agricultor, o trabalhador, ele recebeu não só uma maior participação, mas também o primeiro participar dos frutos. Quando nós olhamos aqui novamente, voltamos o olhar para a segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 6, ou melhor, versículo de número... deixa eu pegar aqui, capítulo 2, versículo de número 6, diz assim um texto, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. A primeira característica do lavrador é que o lavrador ele é esforçado. O agricultor começa seu trabalho duro, cedo e sai à tarde. A segunda característica é que ele suporta as estações, ele suporta o frio, o calor, a chuva e a seca. Ele ara o solo, se é difícil ou solto, ele está arando. Ele não espera por sua própria conveniência, porque as estações do ano não esperam por ele. Em todos os momentos, ele está semeando, ele está cuidando, ele está cultivando. Como agricultores de Deus, nós precisamos entender que precisamos ser esforçados e suportar as estações, o frio, a angústia, a aflição, o calor, a chuva, o difícil solo, o solo solto, enfrentar todas as circunstâncias adversas para semearmos
nessa terra. A terceira característica do agricultor é que ele arranca as ervas daninhas. Quando as ervas daninhas começam a aparecer, ele deve removê-las. Ele deve cuidar do seu plantio para que o seu plantio não seja danificado. E assim é a nossa vida. Nós devemos cuidar, arrancar, extrair com força todas as ervas daninhas que aparecem para danificar a nossa colheita, a nossa seara. Versículo, ou melhor, quarta característica, o agricultor, ele é solitário. A maior parte das horas de trabalho de um fazendeiro são tedioso, monótono e sem vitalidade. E ao contrário do professor, do soldado, do atleta, um agricultor muitas vezes trabalha sozinho. Ele não tem alunos para estimulá-lo, não há companheiros de soldados para lutar com ele, não há companheiros de equipe ou uma multidão para animá-lo. Ele é solitário. E é assim que a nossa vida cristã parece por muitos momentos, uma vida solitária. Mas a quinta característica é que devemos ter perseverança e paciência. O agricultor precisa ter paciência, trabalhar primeiro para colher depois. Quando o salmista está escrevendo o Salmo de número 126, versos 5 e verso 6, ele diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Quantas vezes o agricultor, o fazendeiro, ele tem que semear com lágrimas, mas com certeza ele cegará com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mas para isso é necessário perseverança e a paciência para colher no tempo certo. Assim nós falamos sobre a fidelidade do soldado, a fidelidade do atleta e a fidelidade do agricultor. E eu concluo essa aula dizendo para você, a grandeza e a complexidade do reino exige uma correspondência à altura daqueles que se propõem a servi-lo. O foco de um soldado na guerra, a honradez de um atleta coroado e o merecimento de um dedicado agricultor são acessíveis imagens que nos lembram dos valores do rei. Nós terminamos essa aula e eu trago um conselho da parte de Deus para você, que possamos ser o bom soldado de Cristo, sofrer as aflições, não se embaraçar com os negócios dessa vida, ser o bom atleta, disciplinado, focado, esforçado, aquele que vence não por uma coroa perecível, mas por uma coroa incorruptível, uma coroa que pendurará para sempre. Que possamos ser o agricultor, que possamos saber enfrentar as estações, o tempo adverso e plantar em todos os momentos e ter a certeza que o tempo da colheita chegará. E para isso precisamos estar sempre arrancando as ervas daninhas e combatendo tudo que queira danificar a nossa colheita. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Compartilhe essa aula e eu tenho certeza que essa aula edificará muitas pessoas para nós aprendermos a sermos fiéis como o soldado, o atleta e o agricultor. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.